Meu nome é Santiago e sou daqui da GNSS. Aqui nós mostramos como você pode faturar acima de R$ 15.000 por mês com a regularização de imóveis rurais. E nós hoje vamos falar sobre o mercado mais lucrativo que envolve imóveis rurais. Pois é, e esse mercado é o mercado da regularização de imóveis rurais. E como é que você pode entrar nesse mercado? Como é que você pode trabalhar nessa área, como é que você pode ganhar dinheiro com o mercado da regularização de imóveis rurais. Quer entender como? Fica aqui com a gente, já clica no seu like aqui, já dá o seu joinha, já manda seu comentário aqui no YouTube. Tava lembrando esses dias aí, na verdade, agora há pouco, né? Sobre uma frase que a gente ouviu logo quando começou a GNSS, né? Quando começou a GNSS aqui, era só eu e o Murilo. E a gente botava os nossos números nas redes sociais, né? A gente estava entrando nas redes sociais e colocava os nossos dois números no meio dele. E aí a gente divulgou nas redes sociais, através de tráfego pago, uma proposta de regularização. E o pessoal foi colocando, foi, foi se cadastrando, os proprietários de imóveis rurais. Só que tinha muita gente que era de outros estados, né? Que esse cara ligou para a gente, esse cliente, proprietário de imóvel rural, ligou para a gente. Ele era de Recife, se eu não me engano. Recife, se eu não me engano. E aí ele ligou, né, proprietário de imóvel rural, ligando, falando que queria fazer a regularização do imóvel rural dele. E a gente sempre conversa com o próprio proprietário de imóvel rural e primeira coisa é entender o que é que ele quer, né, por que ele quer a regularização. E a gente estava conversando ali, né? A gente estava conversando e eu perguntei para ele o que é que seu imóvel rural tem, né? Ah, tem CCIR, tem ITR, não tem georreferenciamento, não tem matrícula. E aí, foi isso que eu falei. Quando você comprou, qual documento que você fez? Ah, Santiago, aqui a gente não faz documento, não. A gente compra e vende terra aqui como se fosse bode. Não faz documento nenhum. Vende o bode, paga ali e não precisa de documento nenhum. Naquela hora ali, eu peguei aquela frase e falei: realmente nós temos um mercado muito grande para trabalhar de regularização de imóveis rurais. Os imóveis rurais hoje estão irregulares. Por quê, pessoal? Porque a cultura veio desde a cultura aí de comprar e vender imóvel sem fazer a transação correta. A cultura nossa de comprar e vender imóveis rurais, de transacionar sem a regularidade dos imóveis rurais completa. Tá? O pessoal compra imóvel que tem matrícula e ele não faz a transferência no cartório de registro de imóveis. O pessoal compra imóvel que tem documento e não faz a transferência. Compra imóvel que é parte daquele imóvel com matrícula, não faz o devido desmembramento para a criação da matrícula. Não registra no cartório de registro de imóveis. Tá? Não se fazia isso, não se fazia isso. Muitos por não saber, muitos por não querer fazer para não pagar as taxas cartoriais de registro, alguns sabendo disso, outros não sabiam que pode causar tanto problemas assim. Então, eu não preciso arcar com esses custos se não dá problema. É o que sempre aconteceu, nunca deu problema. Só que essas transações elas vieram ocorrendo. Né? E ocorre que tem áreas matriculadas no registro de imóveis que não sabem onde é aquelas áreas. Né? Aquelas áreas ali já foi passado de dono para outro dono para outro dono foi vender a posse e não sabe quem é, e não sabe de quem é. Né? Então, muitas matrículas que tem nos registros de imóveis, elas estão irregulares. Né? Estão lá, mas estão irregulares, ou seja,
O cara que tem a posse não é o dono do imóvel. Os nossos clientes, proprietários de imóveis rurais, muitos deles não têm esse conhecimento, né? De, ó, vamos regularizar o imóvel, deixar tudo redondinho. E desde os últimos anos está se apertando esse funil aí. O funil de regularização de imóveis rurais está se apertando. O governo, cada dia mais, ele quer os imóveis rurais mais regulares. Porque, como eu disse, a gente não sabe quantos imóveis rurais nós temos no Brasil. A gente sabe quantos carros tem no Brasil. A gente tem uma ideia de CPFs no Brasil, mas imóveis rurais nós não temos. O INCRA diz que tem 8 milhões e meio, tem base do CAFI que tem 7 milhões, tem outra base que tem 10 milhões, né? Então, a gente não sabe quantos imóveis tem no Brasil. Imagine os imóveis irregulares né? Os que estão irregulares. Porque um imóvel rural regular hoje, é muito difícil o proprietário de imóvel rural ter um imóvel regular hoje, totalmente. Porque ele não sabe que nem o que ele precisa ter. É como se eu dirigisse sem saber que precisa de carteira de motorista. Muitos nem sabem disso. E aí que tá, você entra. Você precisa entender o mercado de regulação de imóveis rurais. Então você está começando a entender, pô, eu entendi, Santiago. Começando a entender. Eu tenho diversos milhões de imóveis rurais. Beleza? Eu entendi isso. Eu entendi que essa cultura ainda está de continuar desregularizando imóveis rurais, né? Não regularizando, né? Ainda está isso, ainda é assim. Tá? Eu entendi que cada vez mais vai se mudando isso, porque os bancos apertam para conseguir o crédito rural, para você vender o imóvel precisa estar regular, né? Acesso a linhas de financiamento, você precisa estar regular. Ninguém quer comprar agora imóvel irregular, tá? Então, as próprias pessoas estão começando a mudar essa cultura. E isso incentiva que procure profissionais para regularizar. Esse profissional pode ser você, tá? Eu entendi isso, né? Que esse é a melhor hora para começar, porque está se apertando. Antes era feito de qualquer jeito. Eu acho que o pessoal que já vinha aí das antigas trabalhando com regulação de imóveis rurais sabe. Antes era de qualquer jeito, feito CCIR, TR. Antes não precisava daquela precisão toda naquela matrícula, os confrontos tudo certinho. Hoje não, hoje tem que ter o georreferenciamento em alta precisão, o CCIR, o ITR, o Cadastro Ambiental Rural. Tem que estar tudo redondinho para regularizar o imóvel. Então, o que é que eu estou dizendo? Que os proprietários de imóveis rurais, eles muitas vezes nem sabem que precisam disso. Tá? Esse é o mercado que você está. E você quer entrar nesse mercado. Você quer entrar nesse mercado. E nesse mercado já vai ter pessoas que já trabalham nele. Né? E muitas dessas pessoas, como essas pessoas trabalham? Tem um carinha, elas trabalham, pessoas experientes, pode ter pessoas no seu município que já trabalham, ou em outro município ali, que pega aquela demanda dos outros municípios. Vai ter um cara do georreferenciamento do imóvel rural, que é especialista no georreferenciamento, credenciado, você vai conhecer esse cara. Você vai ter o cara do cadastro ambiental rural, que faz o capa todo mundo ali, imagem de satélite, GPS de navegação, tá? Se você for um deles, não tem problema. Tá? Eu estou mostrando quais são os atores aí da regularização de imóveis rurais. Vai ter o cara que faz o ITR, todo ano ali, para todos os proprietários de imóveis rurais. E vai ter o carinha ali que faz o CCIR também, que está próximo ao sindicato ali, que faz o CCIR, e aí vai ter esse cara aí, tá? E pode ter também aquele advogado que trabalha com regularização de imóveis, que entende ali da regularização, que ele faz alguma coisa ali, quando chega para ele faz alguma coisa de regulação de imóveis, aquele escritório ali, né? Que trabalha com a documentação. E, geralmente são esses 5 atores aí. E cada um faz o seu. Cara, cada um faz o seu ali, muito bem, né? Só que o nosso cliente,
que ele está perdido, ele quer regularizar o imóvel. Aí ele tem que procurar o carinha do georreferenciamento, o carinha do cadastro ambiental, o carinha do CCIR, o carinha do ITR e o carinha da documentação do imóvel dele. Ele vai para 5 pessoas para regularizar o imóvel rural dele. Você está falando com 5 pessoas para regularizar o imóvel. Como é que você acha que não vai ter burocracia? E pegar tudo isso e ainda levar para o cartório para regularizar o imóvel. Como é que você não vai ter burocracia? Vai ter burocracia, mano. Ah, então o que é que ele precisa entender? Que realmente precisa fazer tudo isso, precisa para ter um imóvel regular. E que a caminhada dele para regularizar, ela é difícil hoje, porque não tem profissional que ofereça esse serviço para ele. E o que a gente está trazendo aqui, qual a melhor maneira de começar no mercado de regularização de imóveis? Que nós achamos que nós não tivemos essa oportunidade que você está tendo aqui, de ter um canal aqui que fale sobre regularização de imóveis rurais. O que é que ocorre? Se esse proprietário de imóvel rural ele for seguir esse fluxo aqui, ele vai demorar para regularizar o imóvel rural dele. Então, os proprietários muitas vezes querem regularizar, né, e eles não encontram ninguém que faça tudo isso. Quando ele encontra ninguém que resolva todo o problema do imóvel em apenas um serviço, é essa maneira que eu recomendo que você entre no mercado da regularização de imóveis rurais. Você vai oferecer um serviço só para ele, para regularizar todo o imóvel rural dele. Porque você vai resolver o problema desse cara. E esse serviço é o serviço combo de serviços, né, que a gente chama aqui de combo rural. É o combo de serviço que ele precisa. Tá bom? Então, um abraço a todos vocês.